Olá pessoal, estamos aqui ao vivo, nossa live, que eu estou intitulando a primeira live aqui do nosso canal, para esse novo projeto, digamos assim, né? Estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. Então ele vai ficar gravado no YouTube, aqui no Instagram fica 24 horas. Depois que eu subir lá no YouTube, terminar o vídeo, eu compilo e mando o link para vocês. Tá joia? São 9 horas em ponto, então vamos esperar o pessoal começar a entrar aí na live. Já vou fazer o seguinte, eu vou enviar o convite aqui para 10 pessoas. Então se você que está aí começando a assistir também faz isso, vai no aviãozinho aqui embaixo, isso no Instagram, né? E envia aí para 10 pessoas. O tema da nossa live de hoje é a dinâmica do mercado farmacêutico nos dias atuais. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o mercado farmacêutico. Dentro dessa seara eu vou explicar um pouco sobre o projeto Bem Farmacêutico, de onde ele surgiu, quais são os objetivos. Falar um pouquinho da minha história. Logo depois a gente tem um conteúdo um pouco mais denso sobre o mercado farmacêutico. E no final a gente dá um desfecho falando um pouquinho sobre carreira dentro dessa realidade hoje do mercado farmacêutico. Então peguei aqui, enviei aqui o convite para 10 pessoas. Então se você tá aí também, envie esse convite aí para 10 amigos seus. E vamos já para começar nosso conteúdo. Quem for entrando vai dando um oi aí. Diz de onde é que você é. Pronto, enviei aqui para 10 pessoas. Então bora lá, vamos começar aqui o conteúdo, né? A dinâmica do mercado farmacêutico nos dias atuais. Olá pessoal que está chegando aí, Tati Fortes, Tatiana, um beijo para você. A Simone e a Mônica Lenza, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar aqui o nosso conteúdo. Então a dinâmica no mercado farmacêutico, por que resolvi falar um pouco desse tema? Primeiro porque o mercado farmacêutico em si, ele é muito abrangente. A gente se detém aqui no canal, fala um pouquinho sobre gestão, carreira, negócios, marketing. Então sempre eu vou puxar um pouco para essa linha dentro do mercado farmacêutico. E atualmente, por conta dessa crise que está atingindo todo o mercado de maneira geral, e especialmente eu vou puxar um pouco para o nosso mercado farmacêutico, falar um pouquinho de dados e também falar um pouquinho como que eu como farmacêutico, você como profissional do mercado farmacêutico, pode se portar e pode apontar. Então o desfecho final da nossa live vai ser exatamente esse. Primeiro de tudo, vamos começar falando, eu gosto muito de buscar o sentido literal das palavras, né? Então o sentido literal da palavra dinâmico significa exatamente que tem uma alteração contínua, isso conforme o dicionário, tá? Dinâmico no dicionário significa uma alteração contínua, algo que tende constantemente a evoluir, se adapta com facilidade e que envolve grande atividade, criatividade e agilidade. Então me diga aí se não tem tudo a ver com o nosso mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico é extremamente dinâmico. Ele está se moldando a todo tempo, evoluindo a todo tempo, procurando se adaptar não tanta facilidade, mas sempre resistindo. E o mercado farmacêutico, diante dos mercados, ele é um que desponta, geralmente é um dos que desponta sempre, né? Não só por estar dentro da área de saúde, mas também por ele ter esse dinamismo próprio, onde a gente está sempre se reinventando, sempre buscando a inovação. E sempre envolvido em grandes atividades com criatividade, inovação e criatividade, elas estão muito ligadas e de maneira muito ágil, de maneira muito rápida. Então o que dá essa característica para o mercado farmacêutico é justamente isso.
certo? Só um minutinho. Pronto. Então, o que dá esse dinamismo, essa característica de dinamismo para o mercado farmacêutico é isso. Então, é importante a gente entender o sentido da palavra dinâmico para a gente desenrolar aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E eu começo falando um pouquinho da minha história. Antes, explicando um pouquinho do objetivo desse canal, o Bem Farmacêutico. Na verdade, em 2014 para 2015, mais ou menos, eu comecei um canal digital. Na época o Instagram não bombava tanto, eu cheguei a fazer uma fanpage, um blog que se chamava Eu Farmacêutico. O Eu Farmacêutico, eu tinha o objetivo do Eu Farmacêutico era criar conteúdo e compartilhar esse conteúdo de forma aberta aí na internet, utilizando o poder de comunicação da internet para todo mundo, e especificamente para o mercado farmacêutico. E oi, Galdino, joia? Um abraço aí para você, viu? Então, compartilhar esse conteúdo de uma forma aberta para que pudesse ajudar os demais farmacêuticos que estavam buscando informação aqui na internet. E eu não tinha Instagram, Mônica, do Eu Farmacêutico não. Tinha já um Eu Farmacêutico, mas era de outra pessoa. Então só tinha a fanpage e o blog. Então eu cheguei, também tinha um canal, que era o canal no meu nome, Vitor Andrade. Ah, né, isso, verdade, nem tinha Instagram ainda. Exatamente, o Instagram nessa época nem era tão bombado assim. Mas enfim, e eu passei por um período onde cheguei a fazer uma série de 20 artigos, alguns vídeos que eu joguei no YouTube no meu nome mesmo, Vitor Andrade, tem um canal lá se você quiser dar uma acompanhada. Mas chegou um tempo que eu dei uma parada por conta mesmo de mudanças na minha própria carreira. E agora resolvi retomar e realinhei a questão do Eu Farmacêutico agora para Bem Farmacêutico. Então, Bem Farmacêutico ele vem das siglas em inglês, que é Bem de Business, o B de Business, o E de Entrepreneur, que é empreendedorismo, Business, negócio, empreendedorismo, e os 2 M's de Marketing e Management, que é marketing e gestão. Então é justamente isso que o Bem Farmacêutico vai abordar aqui, que é o foco do canal, né? Gestão, empreendedorismo, marketing e negócios dentro da área farmacêutica. Eu fiz uma live na semana passada que eu estou chamando ela de Live Zero. Todas essas lives eu procurar transformar também em podcasts e subir na internet para disponibilizar depois também. Chamei de Live Zero que foi justamente o tema da live era qual o melhor remédio para combater o coronavírus, que a gente contextualizou lá como sendo a coragem, né? É claro, eu não abordei o foco farmacêutico, clínico farmacêutico do negócio, mas abordei sim a questão mais de a postura profissional que a gente tem que tomar diante dessa crise toda aí que está acontecendo. Olá, Farmadica, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aqui à live. Espero que você assista, essa seja a primeira de muitas. Então, a partir daí, com essa questão... Já me perdi um pouco aí, perdão. Então, resolvi, retomando aqui o Bem Farmacêutico. Então, o Bem Farmacêutico tem esse objetivo. Quais são os canais que a gente tem hoje aqui, né? A gente tem o Instagram e tem o Facebook. Então, tudo que eu posto no Instagram, eu posto no Facebook. O Facebook já tem uma comunidade um pouco maior. São cerca de 3.500 pessoas. Aqui nós estamos com 300, iniciando aqui os trabalhos agora. Criei o Instagram há um ano atrás. Então, até serve como uma comemoração. Então, meu objetivo é fazer no mínimo atuar. Então, vou fazer lives procurando abordar pelo menos a maioria dessas áreas. Também vou procurar fazer entrevista com profissionais. Tudo isso para disponibilizar esse conteúdo, esse conhecimento que de alguma forma eu recebi gratuitamente e sou grato às pessoas que fizeram isso por mim e estou repassando aí para que outras pessoas também possam aproveitar e usufruir. Então, fazendo essa corrente, literalmente, corrente do bem farmacêutico. Então, vou contando um pouquinho agora do Bem Farmacêutico, contar um pouco da minha história, né? Eu sou farmacêutico de formação, tenho uma pós-graduação em gestão comercial e vou contar aqui não para cantar a bola sobre a minha vida, a minha carreira, mas para que você entenda um pouquinho, a gente vai contextualizar também e tirar um pouquinho das lições
que eu tenho aí na minha caminhada como farmacêutico, tá? O pessoal que está chegando aí agora, aqui embaixo, né, tem um aviãozinho aqui no Instagram. Chama aí, convida o pessoal, compartilha para o pessoal assistir. Vou fazer isso aqui de novo, convidar aqui o pessoal para curtir aqui a live. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Convidei aqui mais umas 10 pessoas aqui para assistir a live, tá? Para gerar uma interação bacana aqui entre a gente. Então bora lá, falar um pouquinho da minha história. Farmacêutico, tenho pós-graduação em gestão comercial e já tenho de experiência de mercado 20 anos. E no mercado farmacêutico especificamente tenho 15 anos de experiência. Então comecei no ano de, na verdade, 2003. Na verdade, comecei a faculdade por volta do ano 2000, cursei 2 anos, fui obrigado a parar. Preste atenção um pouquinho nessa história que você pode tirar umas boas lições daqui. E em 2000 eu tive que parar obrigatoriamente porque eu fazia a faculdade particular e na época me faltou um pouco de grana para continuar e eu fui obrigado a parar só para trabalhar. Então fui trabalhar com a família, na empresa da família, cursei 2 anos. Voltou? Eu acho que voltou agora. É porque essa época de quarentena, né? Essa hora, tá todo mundo aí conectado, então tá um pouco difícil a conexão. Mas enfim. Bem-vindo aí, Vanderleia. Tudo bom, Vanderleia? Quanto tempo, hein? Sandra Juliana também entrou. Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa live sobre o mercado farmacêutico, tá? A dinâmica do mercado farmacêutico. Então, voltando aqui, caiu aqui a conexão, mas já voltou. Voltando aqui um pouco para a história, né? Então eu tive que parar no ano 2000 a faculdade de farmácia para trabalhar, enfim, só trabalhar, na verdade ganhar dinheiro porque eu fazia particular e não tinha grana, né? E acabou que fiquei 2 anos fora da faculdade e no primeiro ano eu trabalhei numa empresa familiar e no segundo ano eu fui fazer um trabalho voluntário em Natal, no Rio Grande do Norte. Experiência de vida fantástica. Se pudesse, faria outra vez. Cresci absurdamente como pessoa, como cristão, humanamente falando. Meu desenvolvimento pessoal, fantástico. Voltei com uma proposta já de trabalho e foi aí onde eu comecei a minha experiência no mercado farmacêutico, propriamente dito, né? Voltei numa farmácia de manipulação, fiquei 6 meses só trabalhando na farmácia de manipulação. E até que levantei a grana, paguei o que eu estava devendo, porque eu saí com dívida. E quando eu voltei, ainda fiquei mais 3 anos aí trabalhando, 2 anos e meio, que ao todo foram 3 anos trabalhando nessa farmácia de manipulação. Foi uma experiência incrível, porque eu entrei no almoxarifado, sendo assistente, auxiliar de almoxarifado, recebendo mercadoria, fazendo separação. Passei por todos os laboratórios, a gente tinha laboratório de sólidos, que eram as cápsulas, semissólidos, que eram os cosméticos, e laboratório de homeopatia, que também era uma farmácia homeopática. O laboratório de homeopatia foi onde eu fiquei mais tempo, me desenvolvi bastante lá. Depois fui para a parte de fazer a parte de controle de qualidade, depois vim para a parte administrativa, fui para o balcão fazer vendas e no final das contas eu acabei indo para a rua. Fui trabalhar como representante de vendas dessa farmácia de manipulação. E durante esses 3 anos, a primeira lição que eu tiro desse primeiro bloco aí, dessa experiência no mercado farmacêutico, é o aprendizado. Porque durante esses 3 anos eu passei por diversas áreas e eu suguei tudo que era possível e imaginável dessa oportunidade que apareceu na minha vida. Então isso mostra que quando a gente está inserido no mercado farmacêutico, a gente precisa estar preparado para absorver o máximo de conteúdo, de conhecimento, e não só isso, mas colocar em prática, porque o conhecimento sem prática é mesmo que nada, você acaba se tornando um obeso cerebral. Então, absorver o conhecimento e já colocava em prática. Essa foi a primeira grande lição que a gente traz para a dinâmica do mercado farmacêutico. Eu acabei saindo dessa farmácia porque eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha, na Universidade de Salamanca. Passei 1 ano na Espanha, foi outra experiência de vida também, porque eu estava em outro país, outra língua, me desenvolvendo de outra forma. Também foi sensacional. E cursei lá 1 ano na faculdade de farmácia, cursei 7 disciplinas.
E a experiência que eu tiro daqui e trago para dentro do mercado farmacêutico é que o mercado farmacêutico é um mercado global, que a gente precisa estar conectado com o mundo todo, porque uma coisa que acontece do outro lado do mundo vai repercutir aqui, principalmente o nosso mercado farmacêutico. Ele é muito dependente do mercado internacional. Por exemplo, as matérias-primas, elas são majoritariamente desenvolvidas, fabricadas na China, na Índia, e tudo é regido pelo dólar. Então impacta muito quando se tem uma crise, quando se tem uma mudança, uma alteração econômica, uma alteração político-comercial, de relação com outros países. Então a gente precisa trazer essa lição também para dentro do mercado farmacêutico, que ele é um mercado global. Então o que acontece do outro lado do mundo vai impactar na nossa visão local também. E aí daí eu voltei, quando eu voltei já faltava apenas um ano. Opa, acho que é Fabrício que entrou aí, né? Fabrício, seja muito bem-vindo, tá? Estamos falando agora sobre a dinâmica do mercado farmacêutico, algumas lições que eu aprendi com a minha carreira. E então voltei, fiquei na verdade faltava um ano para me formar. Tinha muita vontade de ficar lá, me formar por lá, mas enfim, eu sabia que eu precisava voltar, me formar aqui e tocar o barco daqui. Então nesse último ano foi o ano mais intenso e louco da minha vida, porque durante esse ano eu fiz, na verdade, o último semestre, né? Eu fiz 9 disciplinas mais o TCC, eu tinha 2 estágios, um deles era remunerado, e ainda tinha um empreendimento, juntamente com meu pai, que era uma lanchonete. Então tocava ela durante a semana, final de tarde para a noite, e aos finais de semana principalmente, que na verdade acabou virando um bar e lanchonete. Então foi o ano mais intenso da minha vida. Para completar, ainda comecei a namorar nesse ano, eu era minha atual esposa. Então foi um ano muito, muito louco. E a lição que eu aprendi daí, a terceira lição que eu trago para dentro do mercado farmacêutico, é que ele é um mercado de muita intensidade, que a gente precisa estar preparado para toda essa intensidade. A gente precisa vivenciar essa intensidade, porque as coisas vêm e vão muito rápido, e a gente precisa saber tanto frear como acelerar para obter sucesso aí dentro desse mercado. Esse é o grande segredo do mercado farmacêutico. E depois disso, me formei no último ano, na verdade. O meu TCC ele foi baseado na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, na verdade, ela sempre foi um sonho para mim, atuar na indústria farmacêutica. E eu desenvolvi meu trabalho de TCC da indústria farmacêutica com esse tema. O tema era gestão da qualidade, o papel do farmacêutico na gestão da qualidade das indústrias farmacêuticas. Foi algo que eu pensei que seria ideal para que eu me aproximasse de gestores da indústria farmacêutica. Eu visitei 6 indústrias aqui na região metropolitana de Fortaleza, que é a minha cidade natal e onde eu vivo atualmente. Isso foi bom porque eu fiz contato com esses gestores, fiz um network e acabei surgindo uma oportunidade dentro de uma indústria farmacêutica e entrei na área de qualidade. Passei 3 anos, também foi um aprendizado incrível. Trabalhava muito dentro dessa indústria, mas foi bom assim como pontapé inicial, digamos assim, meu primeiro emprego como formado, como farmacêutico, porque a gente fazia todos os processos, né? Eu ia desde a portaria até a logística final, porque o setor de qualidade ele tem precisa ter essa habilidade com todos os setores. Boa noite, Leilia. Seja bem-vinda, tá? Farmacêutico digital, se não me engano, também. Seja bem-vindo. Então, nessa minha experiência, também foi fantástico, porque foi ideal para eu conhecer os bastidores. O que rolava por trás, nos bastidores da indústria farmacêutica. Então, conheci setor de produção, controle de qualidade, como funcionavam as máquinas, tudo que era possível, né? Enfim, a partir dessa experiência, acabei saindo, né? E foi aí onde eu tive o primeiro, digamos assim, primeira decepção farmacêutica ou profissional, digamos assim, porque eu saí de lá extremamente cansado, esgotado, e aquele meu esgotamento, ele já se confundia um pouco
com a questão da carreira, né? E isso é que eu vejo que acontece com muitos farmacêuticos. Muitos farmacêuticos acabam se esgotando com o dia a dia, com a rotina do trabalho, e relacionam esse esgotamento com o seu chamado em si para ser farmacêutico. E a gente precisa ter em mente que muitas vezes eu não preciso me arrepender de ter escolhido a profissão farmacêutica, mas eu só preciso mudar de rota, mudar de direção, mudar o caminho. E essa foi a grande lição que eu tirei nessa parte aí da minha carreira, trazendo aqui para a dinâmica do mercado farmacêutico. Muitas vezes a gente não tem que ficar insistindo em algo, batendo em algo, mas apenas mudar a direção, mudar um pouco o nosso foco, o nosso objetivo, para poder seguir e continuar dentro do mercado farmacêutico, que é muito amplo. Só o farmacêutico são 78 áreas, assim, áreas, digamos assim, catalogadas, porque o farmacêutico em si pode atuar em diversas áreas. Por exemplo, eu mesmo atuo hoje com vendas, e lá na relação do CFF, não tem dizendo farmacêutico vendedor, não tem essa área homologada por eles, entendeu? Assim como o farmacêutico que atua com o mercado digital, não tem essa área homologada. Então são muito mais de 78 áreas que nós podemos atuar como farmacêutico. Então basta eu não me arrepender, mas sim mudar de rota, mudar um pouco a direção. E foi isso que eu fiz. Na verdade, naquele momento eu acabei, por esgotamento, ficando 3 meses fora do mercado e acabei indo trabalhar com a minha esposa. Ela, na época, trabalhava com fotografia, com produção publicitária, e eu fui trabalhar com ela, era algo que eu gostava. Nessa época aproveitei para fazer outros cursos, e aí é uma dica que eu trago aqui para vocês também, tirar um pouquinho a cabeça do mercado farmacêutico, procurar fazer outras coisas que despertem outras áreas da sua vida, né? Nessa época eu fiz cursos de marketing digital, fiz cursos de fotografia, fiz cursos de design. Eu sou técnico de design gráfico, só para vocês terem uma ideia para onde eu fui parar, né? Mas tudo isso influencia em quem eu sou hoje, influencia na minha carreira hoje. Olá, Suiane, seja muito bem-vinda. Então isso tudo influencia em quem eu sou hoje. Todas essas alterações de caminho, de percurso, elas apontam para o caminho que eu tinha que seguir. Então nessa época eu fiquei 3 meses fora do mercado farmacêutico e acabei tendo um baque aí, que foi um problema de saúde do meu pai muito sério. Ele ficou 3 dias na UTI, ficou cerca de 15 dias no hospital e me sugou um pouco, né, disso. Eu tive que sair totalmente dessas rotinas. E lá pela segunda semana acabei recebendo um convite para voltar para o mercado farmacêutico, na época como supervisor de controle de qualidade do laboratório de Farmácia Viva, o projeto Farmácia Viva. Quem é farmacêutico deve conhecer. O projeto Farmácia Viva é um projeto muito bonito. Infelizmente hoje ele não vigora tão bem, né, no Brasil todo, principalmente onde ele nasceu, que foi aqui no Ceará, com o professor Abreu Matos. Mas ele é baseado em fitoterapia, né? O professor Abreu Matos estudou centenas de plantas, catalogou centenas de plantas, estudou, enfim. Então, esse programa ele foi incorporado na Prefeitura de Fortaleza e tinha um laboratório específico que fabricava esses medicamentos fitoterápicos. E eu era o responsável do controle de qualidade desse laboratório. Olá, Vládia. Bem, seja bem-vinda, tá? Então nesse período eu fiquei 6 meses. Só para vocês terem uma ideia, serviço público é uma dinâmica diferente, né? Outra seara, outro objetivo, outra velocidade. Então eu fiquei, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 7 meses lá. Na semana que eu entrei, a gente conseguiu fazer uma reunião com a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fortaleza. A gente organizou uma compra para a gente retomar o projeto e alavancar. Ficou 6 meses e a compra não chegou, né? E, paralelo a isso, eu entrei na farmácia comercial. E aqui eu faço um adendo, porque muitos farmacêuticos têm uma certa ojeriza, e essa é a palavra mesmo, e não querem e acabam entrando no varejo farmacêutico ou na farmácia comercial, trabalhando ali mesmo na ponta, no balcão, porque não vem possibilidade, acham que é muito esgotante. Realmente é muito esgotante. Olá, Farmacuriosa, seja bem-vinda, tá? É uma honra ter você aqui. Farmacuriosa é bem antiga aqui dentro no meio farmacêutico, tá? Seja bem-vinda. Espero que você assista essa primeira de muitas que a gente vai fazer por aqui. E realmente o farmacêutico acaba se esgotando muito. As funções, não as funções, mas
digamos que as atividades que precisa exercer aí dentro da farmácia comercial, elas acabam sendo muito esgotantes, extenuantes, e tem certa razão de os farmacêuticos não gostarem de atuar ali na ponta, no balcão. E eu, sinceramente, não queria. Quando eu estava na faculdade, eu dizia assim, farmácia comercial é a última função, última posição que eu quero atuar dentro do mercado farmacêutico. Eu tinha esse pensamento também. Mas enfim, paralelo à farmácia Viva, eu assumi essa posição como farmacêutico comercial. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, eu não sabia vender um Sonrisal. Um Sonrisal eu sabia vender, porque enfim, né? Mas quase não sabia vender medicamentos. Eu não tinha tanta habilidade de vendas e não tinha habilidade da farmacodinâmica, da farmacocinética, da farmacologia, o que indicar, de interações, e tudo isso eu tive que aprender. Nos primeiros dias, só para você ter uma ideia, a minha Bíblia, eu andava com a Bíblia debaixo do braço, que era o DEF. Então, toda vez que chegava um cliente, pedia alguma coisa, ele saía, eu ia lá no DEF e lia toda a bula do medicamento. E fui crescendo, passei 5 anos na farmácia comercial. Mas só para vocês terem uma ideia, nesses 5 anos, eu fui desde o balcão até a administração. Começou com um projeto com os programas de benefício de medicamentos, aqueles laboratórios que oferecem desconto para medicamentos de doenças crônicas. Desenvolvi junto com a direção um programa dentro da farmácia para trabalhar esses medicamentos, esses benefícios, para trabalhar esses medicamentos que tinham desconto. E também faço jus aqui aos diretores na época dessa farmácia que eu trabalhei. Dou os parabéns para ele porque eles realmente valorizavam o farmacêutico e eles me valorizaram muito bem. Eu cresci muito e fui para o setor de compras, depois para o setor de treinamento, atuei um pouquinho com marketing lá dentro, tinha uma certa liberdade para opinar, para dar a minha opinião, para contribuir para o crescimento do negócio em si. E a segunda lição, ou melhor, e a partir daí eu tive uma grande oportunidade, estava trabalhando com treinamentos e eu tinha contato direto com a indústria farmacêutica. E fiquei sabendo de uma vaga numa multinacional farmacêutica que era para trabalhar especificamente com treinamento na área comercial. Então participei do processo seletivo, acabei sendo aprovado e fui para essa empresa, uma empresa francesa. Só para vocês terem uma ideia, na primeira semana de trabalho eu estava na França, conhecendo a fábrica, conhecendo a operação mundial do laboratório. Então realmente foi uma oportunidade assim que para mim era o ápice da minha carreira. Foi o que eu sempre sonhei, era trabalhar numa multinacional, chegar numa multinacional, ser um executivo e trabalhar a nível mundial. Então aquilo ali para mim a palavra realmente era incrível, era algo que eu não me via, mas que eu acabei alcançando. E na mesma velocidade que eu alcancei, eu perdi. Porque menos de um ano depois, 11 meses, eu acabei sendo demitido por reestruturação. Aquela velha situação que tem na indústria farmacêutica, né? Quando eles mudam de um ano para o outro, tem uma reestruturação e de um dia para a noite você está fora do jogo. Então a lição que eu tiro daqui, desse ponto que eu trago para a gente, para a dinâmica do mercado farmacêutico, é que a gente precisa de sorte. E entenda, sorte não é algo ao acaso. Para mim, sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, naquele momento, eu tive uma oportunidade, mas eu estava bem preparado. Então, se eu não tivesse bem preparado, eu não conseguia ter aproveitado essa oportunidade. Olá, Taninha. Seja bem-vinda, tá? E também Bem-Estar, Traeria, eu acredito que seja uma farmácia. Sejam bem-vindos, tá? Aí na live. A gente está falando sobre a dinâmica do mercado farmacêutico. Estou correlacionando aqui um pouco da minha carreira e a dinâmica do mercado para a gente trazer aqui algumas lições para o mercado farmacêutico e para a nossa carreira. Então, a partir daí, eu fiquei um período sem trabalhar porque eu queria atuar literalmente na indústria farmacêutica, com a indústria farmacêutica, na parte comercial. Eu já tinha esse alvo, já tinha esse objetivo. Mas, para não ficar sem trabalhar, eu acabei indo trabalhar de novo numa farmácia comercial, na Pague Menos.
E também foi outra oportunidade excelente também, apesar de eu ter ficado pouco tempo lá, porque eu fui trabalhar na maior operação farmacêutica do Brasil, né? Farmácia Pague Menos, com 1.000 lojas, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, mesmo trabalhando ali na ponta, em loja, eu tive a oportunidade de conhecer como funcionava a operação, como que rodavam as coisas, né? Porque eu já tinha esse background da administrativa, comercial, então eu não ficava só ali na ponta, digamos assim, vendendo medicamentos e orientando pacientes, mas eu ficava observando como que eram as operações de compra e venda, como que eram as transações, procurava sempre ter contato com a matriz, com colegas que trabalhavam na administração, sempre procurando aprender um pouco mais e também aberto a oportunidades, porque não, já que eu tinha tido oportunidades anteriores na parte administrativa comercial. Olá, Henry, tudo bom? Seja bem-vindo, tá? Um grande abraço. Vamos conversar muito ainda. E a partir daí, eu estava de olho no mercado, né? E acabei encontrando outra oportunidade. E aqui eu faço um ponto para a nossa sexta lição do dinamismo do mercado farmacêutico, né? Que eu trago da minha carreira para o mercado, que é a questão de oportunidade. Tudo você tem que ver como oportunidade. Então, nesse período também, eu fazia parte de uma pós-graduação em gestão do mercado farmacêutico, aqui numa faculdade aqui de Fortaleza. Ajudei a formar a turma, fui professor, ajudei a coordenar também. Fizemos 3 turmas de gestão do mercado farmacêutico. Fiz um network com uma turma bacana, cerca de 60 alunos, foram cerca de 20 alunos aí por turma. E fiz um network legal e com esse network acabou me levando a entrar na minha próxima experiência de trabalho, que é a que eu estou atualmente. Hoje eu estou como consultor de vendas de uma distribuidora, a maior distribuidora do Brasil, que é a distribuidora Santa Cruz, o grupo Santa Cruz, na verdade, mas eu trabalho especificamente na distribuidora Oncoprod, com alta complexidade e com medicamentos de alto custo, fazendo vendas aí para todo o Norte e Nordeste. E o 7º último ponto é justamente o que eu trago para dentro dessa nossa reflexão para o mercado farmacêutico, é justamente o dinamismo que a gente tem que ter, né? A minha carreira, que eu falei aqui em poucos minutos para você, dentro do mercado farmacêutico, ela se confunde com a dinâmica do mercado farmacêutico, né? A gente tem altos e baixos. A gente muitas vezes tem decisões que não dependem da gente, que a gente precisa parar e observar e mudar um pouco o rumo da direção para onde que eu vou e para onde que eu devo apontar ou para onde que eu devo apostar essa direção do mercado. Mas como o tema aqui da live em si é a dinâmica do mercado farmacêutico nos dias atuais, eu quero trazer também aqui agora alguns dados do mercado. Eu posso até disponibilizar depois. Eu peguei esses dados de um boletim informativo da Interpharma e trago aqui os dados para a gente refletir um pouco e falar um pouquinho aqui qual o rumo e qual o norte que o mercado farmacêutico de maneira geral está apontando e que você pode se aproveitar também dessa nova onda que está surgindo aí. Então, o primeiro dado que eu trago aqui é o faturamento, que é o faturamento da CEMED, faturamento global de venda de medicamentos no Brasil, que eu tenho um dado aqui de 2005 a 2018. Eu não vou relatar todos, mas só para a gente ter uma noção, em 2005 o faturamento do mercado farmacêutico no Brasil, ele movimentou 21,8 bilhões de reais. Olá, Júnior, seja bem-vindo, tá? E em 2018 ele chegou a movimentar 76,2 bilhões. Então a gente teve aí, na verdade, nesse curto espaço de tempo, o mercado farmacêutico ele mais que triplicou o tamanho, né? Então realmente nos mostra que o mercado farmacêutico ele é um dos principais mercados hoje. E você vê aí, a gente está resistindo muito bem, na verdade a gente resiste muito bem a toda e qualquer crise. E quando a gente, ainda mais uma crise de saúde, como a gente está atravessando agora, é claro que são setores específicos, mas como o mercado farmacêutico ele tem diversas áreas, ele se contrabalanceia. Então hoje a gente está abordando determinada situação onde a gente está crescendo muito em virologia, infectologia e imunidade.
Então vai ter uma curva de crescimento esse ano nessas áreas muito alta, por conta dessa crise que a gente está atravessando aí do coronavírus. E podem ter certeza que crises parecidas com essa também vão surgir, porque pela própria dinâmica mundial, pela globalização, enfim. Agora eu trago outro dado aqui, que são os gastos com medicamentos, a projeção de gastos com medicamentos até 2023 de alguns países. O país que mais vai gastar com medicamentos é a China. China hoje é o maior produtor e o maior consumidor mundial de medicamentos. Obviamente, até pela população que se tem na China. Só para vocês terem ideia, a projeção de consumo de gastos com medicamentos, ou consumo com medicamentos, em 2023, a projeção, ele vai girar em torno de 140 a 170 bilhões gastos com medicamentos. O Brasil tem uma projeção para gastar com medicamentos de 39 a 43 bilhões. E só para a gente comparar com outros países emergentes, né? Rússia e Índia vêm logo abaixo, com de 21 a 25 bilhões a Rússia e de 28 a 32 bilhões a Índia, que são países emergentes que estão ali posicionados paralelamente com o Brasil. Então, ou seja, o Brasil está um pouco mais acima. O que é que nos mostra isso? Que o Brasil é um mercado emergente, não só emergente, mas com um crescimento potencial e exponencial. Muitas empresas, antes da crise de 2008 e agora nessa crise, repensaram um pouco, mas logo depois da crise de 2008, que a gente teve uma grande crise no mercado mundial, mas logo depois dessa crise, qual é a tendência das crises, na verdade? Eu falei um pouco disso na live passada. A curva de crise, ela é assim, né? Ela tem um formato de U. Ela vem ao mercado, de repente, por algum movimento, ele cai de uma vez, ele atinge o seu, não o patamar, mas o seu pico o pico abaixo da curva, né? Que é justamente onde se tem uma crise, mas normalmente depois de uma crise se há um crescimento exponencial em determinadas áreas. Então a gente está observando, vai observar isso também no mercado farmacêutico. Olá, Jaqueline, tudo bom? Seja bem-vindo. Núbia também, seja bem-vindo, tá? Aqui é a nossa live. A gente está falando agora sobre a dinâmica do mercado farmacêutico, mostrando alguns dados e correlacionando para onde o mercado farmacêutico está apontando hoje, que a gente pode trazer para a nossa vivência e aproveitar um pouco disso. Então o Brasil ele se mostra como um grande e em potencial não só produtor, como comercial. Então o que é que eu ia dizendo? Depois da crise de 2018 a gente viu um crescimento exponencial onde muitas indústrias elas fincaram operações no Brasil. Não necessariamente com cadeia produtiva, algumas indústrias sim abriram novos parques industriais, novas plantas industriais, mas muitas indústrias também fizeram parcerias de coprodução. O que era isso? Elas não tinham operação totalmente no Brasil, mas elas entravam com a molécula no Brasil, elencando determinado laboratório para trabalhar a parte comercial. Então isso foi muito forte depois da crise de 2008. E talvez a gente veja isso também depois dessa crise, né? Porque o Brasil é um país muito grande, tem uma capilaridade econômica muito grande, poderia ser muito melhor, né, se não fosse a nossa política econômica, mas a gente espera e trabalha para que isso mude, né? Então a tendência é que após essa crise a gente tenha um crescimento exponencial. Então aí fica o questionamento, como que você vai aproveitar esse crescimento exponencial? Para onde a gente está justamente discutindo isso aqui? Para onde você acha que o mercado vai apontar que você pode se aproveitar disso? Você pode se aproveitar desse crescimento exponencial. Então, outro dado relevante que eu trago aqui é a posição do Brasil no mercado mundial, né? Hoje, ou melhor, em 2013, o Brasil ele ocupava a 8ª posição. E se tinha uma projeção de chegar em 2020, o Brasil tendo a 5ª posição. Mas os dados que eu tenho aqui referenciam de 2018, o Brasil, 2018 e agora também em 2019, ano passado, ele se posiciona na 7ª posição como dentro do mercado farmacêutico mundial.
E em 2023 a projeção é que ele chega a ser o quinto mercado, ou seja, por todas as crises, mesmo assim a gente ainda continua com esse crescimento exponencial e continua sendo visto com bons olhos por todo o mercado, ou seja, indicando que ele tem um potencial muito grande e que a gente ainda está nessa curva de crescimento. E então, em 2023 a projeção é que o Brasil seja o quinto maior mercado farmacêutico no mundo. Outro dado relevante que eu trago medicamentos mais vendidos no ano de 2018. Tá? Eu trouxe aqui porque foi o dado mais, digamos assim, confiável que eu consegui. É um relatório da Interpharma. Posso disponibilizar depois, caso você queira. Manda um direct aí que eu mando o caminho para você baixar um PDF, tá? Da Interpharma com dados de 2018 do mercado farmacêutico. Medicamentos mais vendidos no mercado farmacêutico no Brasil em 2018. Não vou citar aqui a lista, mas eu peguei alguns pontos interessantes que tem dessa lista aqui. Dos 10 mais vendidos, nós temos 2 medicamentos que são biológicos. A gente começou a trabalhar com medicamentos biológicos há pouco tempo. Biológicos ou biosimilares, né? Que são aqueles medicamentos produzidos à base de materiais biológicos. Tem 2 medicamentos biológicos biosimilares nessa lista dos 10 mais vendidos. E outro fator também. Nós temos 3 medicamentos que são considerados de alto custo. O que é um medicamento de alto custo? Não se tem um consenso do que é exatamente um medicamento de alto custo, a definição em si, mas... não se tem uma definição, mas o consenso é de que o medicamento de alto custo... Olá, Renata, seja bem-vindo, tá? Nós estamos aqui encaminhando a nossa live falando sobre dados do mercado farmacêutico, falando um pouquinho sobre a dinâmica do mercado farmacêutico. Então, nessa lista dos 10 medicamentos mais vendidos, dos 10 medicamentos mais vendidos no ano de 2018, nós temos 3 medicamentos de alto custo. Não se tem uma definição correta do que é medicamento de alto custo, mas o consenso é de que o medicamento de alto custo ele está acima de um salário mínimo, ou seja, hoje ele tem um custo de mais de R$1.000. Olá, Alicia, tudo bom? Seja bem-vinda, tá? Então, medicamento de alto custo, ele tem um valor acima de R$1.000, ou então é um medicamento de uso crônico, onde o custo mensal dele está relacionado a 1/3 do salário mínimo, ou seja, um valor aí acima de R$333 de custo mensal para uma doença crônica, digamos assim. Então, dentro desses 10 medicamentos mais vendidos, nós temos 3 medicamentos que são de alto custo. Por que eu trouxe esse dado aqui? Porque já mostra para a gente um norte do para onde o mercado farmacêutico está apontando, né? Nós vamos trabalhar muito nos próximos anos com medicamentos biológicos ou biosimilares, que são medicamentos onde eles têm um custo de produção mais barato e mais rápido, e também medicamentos de alto custo. Por quê? Porque aí eu venho trazer o próximo dado aqui, que é o dado de pesquisa e inovação. Porque cada vez mais o mundo como um todo está se voltando para especialidades, para se desenvolver pesquisas e inovação para doenças que são doenças que... que são doenças que precisam de um pouco mais de atenção e necessariamente concentram um número maior da população e concentra também um número maior financeiro e econômico. E também pelo fato de que várias indústrias aumentaram muito o seu portfólio de produtos, ou seja, a gente tem uma capilaridade maior de produtos. Os maiores laboratórios farmacêuticos, para você ter uma ideia, no Brasil, eles trabalham com a linha base. O que é isso? São os medicamentos de ponta. É aquela que a gente chama na indústria farmacêutica de linha madura. São medicamentos mais usuais, mais corriqueiros, onde a gente, com a lei dos genéricos, ela trouxe muito isso, né? Com a quebra de patentes. Então, os principais laboratórios passaram a produzir genéricos assim, de uma maneira... Isso é muito bom para o mercado farmacêutico, porque trouxe mais volume e mais acesso também para as pessoas e, consequentemente, mais saúde também. Mas, voltando aqui, para a questão da pesquisa e desenvolvimento.
A pesquisa em desenvolvimento, hoje no Brasil, no caso em 2018, dentro dos países emergentes, o Brasil está localizado hoje na 4ª posição. Ele perde para a China, porque na verdade a China ela ganha de quase todo mundo, ela está disparada aí não só em produção, mas em inovação também, que é pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro lugar, a Rússia. Em quarto lugar, o Brasil, dentro dos países emergentes. Então a gente ainda está numa boa posição, poderia estar melhor se não fossem as nossas políticas públicas, que acabam atrapalhando muito o desenvolvimento do nosso país em pesquisa e desenvolvimento de uma maneira geral, e ainda mais na indústria farmacêutica. Se você tiver alguma dúvida, tá? Coloca aí, que a gente vai trocando ideia e interagindo, tá bom? A gente está se encaminhando aqui para os nossos últimos 10 minutos da live, mas se você acha que o conteúdo é relevante para alguém, já clica aqui no aviãozinho e compartilha com o pessoal aí, para quem vai ser interessante assistir. E eu trago últimos 2 dados, né? Já que a gente falou de inovação, falou um pouquinho dos medicamentos, né? Para onde a indústria está apontando, trago outros 2 dados relevantes. Primeiro, sobre terapias em desenvolvimento, já que a gente tocou nesse assunto. Primeiro colocado em terapias em desenvolvimento são as terapias de cancerologia, ou seja, com câncer, né? Se desenvolvendo, que é justamente a área que eu atuo hoje. A cada dia a gente vê aí novos medicamentos surgindo, novos dados, novos estudos e até mesmo dados relevantes, onde moléculas que são capazes de combater, não só combater, mas vencer, trazendo cura total para o câncer, algo que alguns anos atrás era quase que impossível isso. O segundo mercado com maior desenvolvimento em terapias, isso é a nível mundial, tá? É o mercado de neuro. Terceiro, o mercado de doenças infecciosas, e aí a gente pode encaixar, no caso, a nossa crise atual com o Covid, tá? A Renata está falando aqui uma questão, né? A penicilina é uma questão problemática pelo fato de faltar no mercado. O que você acha sobre esse tema da sífilis, que estamos com alta prevalência? Renatinha, eu posso até lhe convidar para a gente fazer uma live sobre isso. Em relação a essa questão de antibióticos, a gente tem visto que tem tido uma problemática muito grande pela questão não só da resistência antimicrobiana. É uma discussão que tem de bastante relevância para o mercado farmacêutico. E vou lhe ser sincero, agora eu não tenho dados suficiente para a gente discutir sobre isso, mas realmente é algo importante que a gente tem que tomar bastante atenção, porque não só essa doença, a sífilis, mas como diversas outras doenças com origens bacteriológicas e virológicas, elas estão se tornando um problema e acabam se tornando endemias ou epidemias, porque não combate mais o tratamento que era feito anteriormente. Então a gente pode discutir isso ou em outra live, e até a gente pode trocar uma ideia, nós dois juntos aqui fazendo uma live, tá? Mas continuando aqui, as terapias em desenvolvimento que estão em maior desenvolvimento mundialmente falando: primeiro, cancerologia; segundo, neuroterapias; terceiro, doenças infecciosas; quarto, imunologia. Então só aqui dessas 4 principais terapias que estão em desenvolvimento já aponta para a gente para onde o mercado farmacêutico está caminhando, tá? Que é para mercados de alta complexidade, mercado de alto custo, mercado de especialidades. O sexto mercado sexta terapia são terapias cardiológicas. A sétima terapias mentais. E oitavo, as terapias de diabetes, tá? Que estão em maior desenvolvimento. A Tatiana está falando aqui, Renatinho, inclusive, que um grupo do UFC, junto com o Hospital Universitário, estão desenvolvendo uma pesquisa de uma medicação que possa substituir a penicilina. Muito interessante, realmente eu me lembro disso que a Tatiana comentou uma vez. A gente pode trazer essa informação numa outra live. E a gente discutiu um pouco mais sobre isso, inclusive sobre
o desenvolvimento de medicamentos no Brasil, que é também outra área forte de atuação do farmacêutico. A gente tem muito para crescer aqui, eu já falei aqui, né, aqui nessa live. A gente tem muito para crescer em desenvolvimento aqui no Brasil. E o último dado que eu trago desse relatório da Interpharma é o crescimento do varejo e o crescimento do mercado farmacêutico, da indústria farmacêutica, só para a gente finalizar aqui, fechar aqui sobre os dados. De 2014 para 2015, o varejo farmacêutico ele cresceu 13,7%. A indústria farmacêutica cresceu 12%. De 2015 para 2016, o varejo, quando eu falo varejo, é a parte comercial, as farmácias, cresceu 2,6%. E a indústria farmacêutica, 9%. De 2016 para 2017, o varejo, 11,8% de crescimento e a indústria, 11%. E de 17 para 18, o varejo cresceu 9,8% e a indústria farmacêutica cresceu 11%. Ou seja, a gente vê aí uma certa linearidade de crescimento. Não é qualquer mercado que cresce mais de 2 dígitos, que é 2 dígitos, acima de 10% nos últimos 5 anos. Então, realmente, o nosso mercado é um mercado que tem dado bastante frutos, que tem se posicionado como um mercado de ponta e que a gente tem que aproveitar. Então, para fechar essa live aqui, a gente já está com 53 minutos, vou fechar ela com 1 hora. Então, para fechar essa live aqui, diante de tudo isso que eu falei aqui, o que é que você me pergunta? Mas o que é que toda essa informação, o que é que eu posso trazer de real conhecimento para a prática da minha vida como farmacêutico ou como profissional que atua no mercado farmacêutico, seja de indústria, seja de hospitalar, enfim. O primeiro sentido de tudo isso que eu falei que eu quero trazer aqui qual é o seu objetivo hoje de carreira? A gente está aqui diante de uma crise e a gente já tem uma frase muito conhecida que se diz que nos momentos de crise é que se cresce. A gente tem que passar a enxergar quais são as oportunidades. Eu tô atravessando aqui essa crise e eu converso muito com algumas pessoas e na verdade meu olho ele não está na crise. O meu olho ele está já... O que é que vai vir depois da crise? Então, assim, você ter essa visão mesmo, que a gente chama até a visão do Thundercat, né, que é uma visão além do alcance, ou seja, o que é que está além, o que é que o mercado já vai, como que o mercado vai se direcionar após essa curva, né, que eu mostrei para vocês, né, a gente veio a crise, e logo depois da crise, isso é historicamente, tá? Não é invenção não, todas as crises, depois quando ela atinge o fundo do poço, a tendência é que se tenha um crescimento exponencial. Então, o que é que eu preciso fazer para aproveitar essa virada da curva? Para onde eu tenho que direcionar o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Isso eu falo como carreira ou eu falo como você como empresa, se você tem uma empresa dentro do mercado farmacêutico, sabe? Olhe para o mercado farmacêutico, isso é em geral, 95% das pessoas, 95% das empresas, elas têm o mesmo padrão. As empresas que se destacam são aquelas que fazem diferente. São aqueles 5% que fazem diferente. Que olham para o mercado e vê assim, pô, o mercado está fazendo isso, o mercado está indo nessa direção. Se eu mudar um pouquinho a minha direção, o que é que eu posso fazer diferente que vai fazer com que eu me destaque? Isso como profissional e como empresa. E aí eu te pergunto, faço umas perguntas, uns questionamentos para ti, para que tu leve isso para a tua vida, para a tua carreira, para a tua empresa, para que tu comece já a enxergar o que é que tu precisa fazer após essa crise. Já começar a pensar hoje, já começar a trabalhar hoje para isso. Qual é o teu objetivo de carreira? Né? Como eu falei aqui, existe uma crise. A gente não precisa se arrepender do que a gente fez até hoje. A gente só precisa mudar um pouquinho a nossa direção, direcionar o nosso alvo, talvez acertar ali. Considere como uma metralhadora ou como uma sniper, onde você está ali com a mira e precisa focalizar um pouquinho melhor, precisa dar alguns tiros para treinar e para calibrar um pouco o seu alvo e melhorar a sua pontaria. Então, enquanto isso, ontem, 8h30 da noite, teve um panelaço. 10 horas da noite teve pessoal gritando, e eu só estou dando um exemplo, tá? Aleatório. Eu não sei nem para que era o panelaço. Mas 10 horas da noite tinha um pessoal gritando aqui, BBB, fora não sei quem, fora fulano, fora cicrano.
quando teve a votação, foi uma gritaria do mundo, parecia gol da seleção brasileira. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas põem a cara na janela, elas vão para a rua gritar por outros motivos, mas muitas vezes não tem coragem de gritar por si mesmas, entendeu? Então esse é o momento de afiar o machado. O que é esse afiar o machado? Existe a história do lenhador, que se dizia assim, que um lenhador, dois lenhadores, né? Era uma competição. E eles tinham 1 hora para cortar um troncão de árvore desse tamanho. Enquanto o lenhador começou, eu tenho 20 minutos, eu tenho 20 minutos para cortar esse tronco aqui. Ele começou, 20 minutos não, eu falei 1 hora, né? Eu tenho 1 hora para cortar esse troncão aqui. Ele começou, chegou na metade da machadada lá, do tronco, ele já não conseguia mais cortar, porque o machado dele já estava cego, estava desamolado. Enquanto isso, o outro lenhador estava lá nos 50 minutos desse decorrer de 1 hora, ele estava lá só afiando o machado dele. E em menos de 10 minutos finais, ele meteu uma machadada no troncão lá e derrubou a árvore e atingiu o objetivo dele. O que é que eu... Assim, essa paródia foi meio aleatória aqui, mas o que é que eu quero dizer com isso? Que esse é o momento da gente estar se preparando. Não é o momento de colocar a cara na janela, de reclamar por isso ou por aquilo, ou gritar por outras causas. Não estou defendendo aqui questões políticas, econômicas, isso a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, mas também é o momento da gente se preparar, né? A maioria das pessoas estão em casa, o mercado farmacêutico, os farmacêuticos em si. Eu até fiz uma pesquisa nos meus stories aqui, e muita gente disse que estava trabalhando e trabalhando muito, e eu sei disso, porque a farmácia não para. Tem muitos farmacêuticos aqui no canal e que não estão nem assistindo porque estão trabalhando até 1 hora dessa. Mas nesse período que algumas das pessoas, a maior parte da população está em casa, o que a gente tem que estar fazendo aqui agora? É justamente isso. É afiando o meu machado. Para quando a gente sair dessa crise, a gente já entrar sabendo o que a gente vai fazer e conseguir chegar no nosso objetivo mais rápido. Né? Então eu deixo aqui de reflexão, para finalizar a nossa live, esses 3 pontos que a gente tem que fazer com toda essa dinâmica do mercado, toda essa crise que está acontecendo agora. Defina uma nova direção, e aí eu deixo como uma tarefa, né? Isso tem me ajudado muito. Todo livro que eu leio, todo vídeo que eu vejo, tudo que eu faço hoje na minha vida, eu me imponho uma tarefa. Por quê? Porque não adianta nada eu adquirir um conhecimento e depois não colocar em prática. Então vai 3 tarefinhas aí para você, se você quiser colocar em prática esse conhecimento que você absorveu aqui agora. Primeiro defina uma nova direção da sua carreira ou da sua empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto qual a pontaria e a munição que você vai utilizar para alcançar esse objetivo. Quando eu falo munição e pontaria, eu falo de treino, eu falo de conhecimento, eu falo de prática, eu falo de afiar o machado. E o último ponto, e não menos importante, qual exército eu vou me aliar. Ou seja, quem são as pessoas que eu vou me agregar para atingir esse meu objetivo? Né? Qual é o tipo de conhecimento, ou qual a empresa, ou quais são os meus parceiros, o que é que eu preciso rever com os meus parceiros, qual o network novo que eu preciso fazer para atingir esses meus objetivos. É isso, a gente chega aqui no final da nossa live. Espero que tenha sido de muita valia para quem passou aqui e assistiu. Aqui no Instagram ela vai ficar salva por 24 horas. Vou subir lá no meu Stories. E a gente está transmitindo também no YouTube. Eu estou gravando aqui ao vivo no YouTube. E vou deixar salvo e depois compartilho o link de vocês. Nós estamos chegando aqui 59 minutos e 30. Queria aproveitar e agradecer quem passou por aqui, quem deu um alô, quem participou. Se você ficou alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, manda um direct. Compartilha aqui nessa setinha com quem você acha que vai ser de valia esse conteúdo. E eu convido você a convidar outras pessoas para curtir aqui o Bem Farmacêutico. É um projeto feito de coração. Eu amo muito a profissão farmacêutica e vou transbordar muito nela com conhecimento. É isso aí, pessoal. Espero fazer toda semana uma live, tá? Falta aí 30 segundinhos. Eu espero toda semana fazer uma nova live. Quero trazer também outras pessoas. Passaram aqui algumas pessoas que eu vou convidar.